Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Alisson Duarte. Estou aqui com mais uma aula para a gente dar continuidade da disciplina de lógica de programação. E hoje a gente vai falar sobre o comando de repetição, né, o comando para. Então, vamos lá. Bom, na aula anterior nós já estudamos um pouquinho aí até aqui, sobre o comando de repetição enquanto, né? E lá nós mostramos, só para relembrar um pouquinho da aula passada, nós falamos sobre a variável, né, pré-testada antes de entrar no enquanto, e a variável sem controle, aquela que dá uma condição logo no início, certo? Enquanto ela não for atendida, você vai estar dentro do comando enquanto, tá? Mas agora nós vamos começar a estudar a estrutura do para. E essa estrutura também representa, na maioria das linguagens de programação, uma maneira já pré-determinada do número de vezes que você vai se utilizar daquele código, né? Já é um valor pré-determinado, onde você vai dizer assim, vou executar esse código tantas vezes. Então, quando a gente conhece o número de execuções, a gente utiliza o comando para, tá bom? Então, na maioria das linguagens de programação, e sua utilização é comum em boa parte dos algoritmos que necessitam realizar a repetição de uma sequência de comandos. Então, o para nos ajuda exatamente a determinar essa sequência de comandos. Então, nós temos aí agora a estrutura de repetição com variável de controle, sem indicação do passo de incremento. O que é isso, né? O comando para, assim como o comando enquanto, é também uma estrutura de repetição do tipo pré-teste, pois realiza a avaliação da condição antes da execução do bloco de comandos. Beleza, isso quer dizer o seguinte, que a diferença entre o enquanto, né, e o para vai ser exatamente a presença dessa variável de controle. Então, a diferença entre essas duas estruturas de repetição diz respeito à presença de uma variável de controle existente na estrutura para. Então, essa variável que vai ser colocada na estrutura para, ela já vai ter um incremento, ou seja, uma quantidade de passos já definidos. Nesse caso aqui, a gente está vendo sem o passo de incremento. Então, se a gente está sem o passo de incremento, essa passagem do código, certo, vai ser determinada pelo número de vezes, né, um valor numérico, sempre mais um. Então, aí você fica formando o looping, tá? Beleza, só para você ter um pouquinho mais de esclarecimento sobre isso, pessoal. Então, nós temos aqui, ó, veja só no comando de repetição para. Observe bem isso aqui, ó. Nós temos o i, né, que é a variável de controle. Então, o i vai de 1, que é o valor inicial, né, da variável de controle, até 10. Ou seja, eu quero executar 10 vezes esse comando. Então, veja que eu tenho a quantidade de interações. Então, ele vai contando de 1 em 1, aquilo que eu estava falando. Passa uma vez, passa a segunda vez, terceira, então vai até 10 vezes, né? Então, esse código vai ser executado. Então, essa função, esse comando para, tá? Fica bem claro quando você conhece o número de vezes que vai ser executado. Tudo bem? Ok. Então, beleza. Vamos ver agora a execução desse comando, tá? No Visual G, software que a gente vem utilizando nas nossas aulas. Tudo bem? Então, vamos entender essa execução. Então, ele dá uma variável i, né? Como já vimos, a variável de controle, que começa de 1 e vai até o 10 e vai escrever para mim, tá, o valor do i. Vamos lá, então? Então, muito bem. Já aqui no nosso Visual G, a gente vai executar aí o comando 10 vezes, né,
com o comando de repetição para. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, é declarar a variável, né, do tipo i, do tipo inteiro, tá? Inteiro. Muito bem. Agora nós vamos para o corpo do nosso programa, utilizando a repetição para i de 1 até 10, tá? Faça. Então, o que é que eu quero aqui? Que ele execute isso 10 vezes e me mostre o valor do i, como estava no nosso exemplo lá. Então, muito bem, eu vou aqui, escreva, ou escreval, tanto faz, certo? O valor de i. Beleza, fim para. E vamos executar agora para vocês verem como ficou o nosso programa. Beleza, trazendo aqui para vocês, veja que ele executou, ó, uma vez, duas vezes, 3 até 10 vezes, tá? Essa foi a maneira de se utilizar a função para, ou o comando para, nesta parte aqui, beleza? Bom, então nós vamos voltar aqui com a nossa apresentação, né? Com a estrutura de repetição, com variável de controle, só que agora nós vamos ter um incremento. Esse incremento, pessoal, vai determinar a contagem, né, da passagem do nosso código, pelo corpo do código, certo? De acordo com o passo. Então vejamos o seguinte, o nosso passo, ele pode ser um passo positivo ou pode ser um passo negativo. Se o passo for negativo, nós vamos dar o nome de decremento, ou seja, ele vai diminuindo. Ou seja, posso começar do 10, né, e terminar no 1. Para isso eu tenho que ter um passo negativo. Quando eu comecei do 1 até o 10, né, o meu passo era positivo, ó, do 1 até o 10. Mas quando eu começo do 10 até o 1, veja que eu vou decrementando o meu passo aí, beleza? Então, para ficar claro, vamos voltar lá no nosso código, tá? Para vocês visualizarem melhor isso aí, ok? Muito bem, então aqui voltando no nosso exemplo anterior, observem que o nosso passo aí, ó, veja que está aqui a execução do problema, e ele está de 1 mais 1, até somando aqui para dar uma sequência. Então a gente chama isso aqui de incremento. Nós vamos fazer agora um decremento e dizer o seguinte, que nós vamos ter um passo, tá? Um passo, por exemplo, de 1 até 10, mas eu quero um passo, por exemplo, 2. No passo 2. O que é que ele vai fazer? Ele vai somar 1 mais 2, vai dar 3. Então, 3 mais 2 vai dar 5. Ou seja, aumentando de 2 em 2. Então, vamos visualizar isso aqui melhor. Muito bem. Está aqui, ó. Como eu disse a vocês, o passo é 2. Então, ele começa em 1. Então, 1 mais 2 vai dar 3. 3 mais 2 deu 5. Então, o passo dele é de 2 em 2. Tudo bem? Agora, vamos fazer um decremento. Tá? O que é esse decremento? É quando a gente começa de um maior número, por exemplo, ó, e termina no menor número com um incremento, pessoal, negativo. Veja só, começo do 10 e vou diminuindo até chegar no 1. Como é que ele vai diminuindo? No passo aqui, ó, nosso passo é negativo. Então, executando para vocês verem, nós teremos aqui, olha só, começou no 10, menos 1, 9. Tá? 9 menos 1, 8. Beleza? 8 menos 1, 7. E aí por diante. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, tá? Que eu terei o maior prazer em tirar a dúvida de vocês. Tudo bem? Valeu e até a nossa próxima aula.